Eu sempre fui cético. Peguei a estrada cedo, ainda moleque, dirigindo caminhão com meu pai. Aprendi a ignorar essas histórias de assombração que o povo gosta de contar por aí. Mas teve uma única noite que me fez questionar tudo. Era por volta das 11 da noite quando eu estava subindo a serra. Eu fazia aquela rota há anos, levando carga de cimento para uma obra no interior. O trecho era complicado, cheio de curvas fechadas e sem acostamento. Quem dirige, sabe. Serra de noite é sempre um teste de nervos. O farol mal dá conta de iluminar a pista, e qualquer coisa fora do asfalto vira um breu absoluto. Eu já tinha passado pelo trecho mais crítico quando vi alguém na beira da estrada. Uma mulher. Estava meio afastada do asfalto, perto de umas árvores, com um vestido claro e longo. Parecia descalça. Eu não sei se era a luz do farol ou se era impressão minha, mas o rosto dela parecia meio desfocado, como se tivesse sombra demais em volta. Diminuí a velocidade. Não dá para ver alguém assim e simplesmente ignorar. Já encontrei muito viajante perdido, gente que precisa de ajuda. Abaixei o vidro um pouco e dei uma buzinada de leve, esperando que ela chegasse mais perto. Ela deu um passo para frente, mas parou. O cabelo dela era escuro e caía na frente do rosto. Eu juro que senti um arrepio subindo pela espinha. "Tá tudo bem, moça?" perguntei, mantendo o motor ligado. Ela ficou parada por uns segundos, respirando fundo, e então falou. A voz era estranha, meio rouca, como se ela tivesse ficado tempo demais sem falar com ninguém. "Você me leva?" Olhei em volta. Não tinha carro quebrado, não tinha nada. Só ela ali, sozinha, naquela estrada deserta. "Pra onde você vai?" Ela levantou a cabeça devagar. A luz do farol bateu no rosto dela e eu senti meu sangue gelar. O olho dela estava fundo, como se fosse um buraco escuro. Não tinha brilho, não tinha reflexo. Era como se não tivesse nada lá dentro. Eu pisei no acelerador sem pensar duas vezes. O caminhão deu um solavanco e segui viagem, sem olhar pelo retrovisor. Meu coração estava disparado e a única coisa que eu conseguia ouvir era a respiração pesada dentro da cabine. Mas então, uns 3 quilômetros depois, quando eu achei que estava longe o suficiente, aconteceu a pior parte. Uma voz sussurrou no meu ouvido. "Você me deixou para trás." O retrovisor interno tremeu, como se alguém tivesse batido nele. E naquele instante, eu juro por Deus, vi um vulto branco no banco do passageiro. Meu corpo travou. Eu não conseguia olhar para o lado. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O caminhão seguia firme na estrada, mas minha cabeça estava em outro lugar. O banco do passageiro, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Respirei fundo e pelo canto do olho tentei olhar de novo pelo retrovisor interno. Não tinha nada. O banco estava vazio. Mas eu sabia o que tinha ouvido. O sussurro ainda estava queimando na minha cabeça. Pisei mais forte no acelerador. Só queria sair dali o mais rápido possível. A serra não era longa, mas naquela noite parecia interminável. A cada curva, meu coração batia mais rápido, esperando ver aquela mulher de novo na beira da estrada. Quando cheguei num trecho mais plano, avistei um posto de gasolina. Era um desses antigos, de estrada, com uma lojinha pequena e um único frentista na bomba. Encostei sem pensar duas vezes.
Precisava respirar, esfriar a cabeça. Desci do caminhão e fui direto até o frentista, um senhor de boné e camisa aberta, que me olhou como se já soubesse o que tinha acontecido. Enche o tanque? Ele perguntou, mas sem desviar o olhar de mim. Só um café, chefe? Respondi, tentando disfarçar. Entrei na lojinha, peguei um café e sentei num dos bancos de plástico perto do caixa. Minhas mãos ainda tremiam. O dono do posto, um homem de uns 60 anos, estava atrás do balcão, organizando umas balas. Pegou a curva errada, né? Ele soltou do nada, sem me olhar. Aquilo me deu um arrepio. Como assim? Perguntei, tentando não demonstrar nervosismo. Ele parou o que estava fazendo e me encarou. Você viu ela? Meu estômago revirou. Do que você está falando? O velho suspirou e apontou para fora, na direção da estrada. Ela aparece por ali faz tempo, desde um acidente há mais de 20 anos. Sempre no mesmo lugar. Sempre pedindo carona. Engoli seco. Eu sabia que tinha algo errado com aquela mulher, mas ouvir aquilo de um desconhecido fez a realidade cair como um soco no peito. O que aconteceu? Perguntei, sem querer ouvir a resposta. O velho coçou a barba, olhando para o nada. Dizem que ela estava indo encontrar o marido, mas o carro quebrou na serra. Tentou pedir carona, mas ninguém parou. Ela tentou descer a pé, mas uma carreta passou rápido demais numa curva. Não teve tempo de desviar. Minha boca secou. E agora ela fica por aí, pedindo carona, procurando alguém que leve ela para casa. Quando liguei o motor e olhei para o retrovisor, meu coração quase parou. Lá atrás, na beira da estrada, perto das sombras das árvores, ela estava lá, me olhando, esperando. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de estrada. Sempre achei que era papo de caminhoneiro para passar o tempo, só que depois daquela noite, minha opinião mudou. Estava vindo de uma entrega no interior, já passava da meia-noite. O trecho era tranquilo, mas longo. Estrada deserta, nenhum carro vindo na direção contrária. Só eu, o motor do caminhão e o barulho dos pneus no asfalto. O diesel estava quase no fim, então comecei a procurar um posto. Não podia dar bobeira e acabar parado no meio do nada. Depois de uns 20 minutos dirigindo, vi a placa de um posto antigo, daqueles de estrada, meio caído, mas com luzes acesas. Tinha uma loja de conveniência pequena e 2 bombas de combustível. Reduzi a velocidade e entrei no posto. O lugar parecia normal, até eu reparar que não tinha ninguém, nenhum frentista, nenhum carro parado. Desliguei o motor e desci, olhando em volta. Opa, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Fui até a lojinha e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Lá dentro, dava para ver as prateleiras cheias, como se o lugar ainda funcionasse. Mas não tinha viva alma ali. Um arrepio subiu pela minha espinha. Foi aí que notei algo estranho. No vidro da loja tinha um cartaz meio amarelado, grudado com fita. Nele estava escrito: se alguém parar aqui depois da meia-noite, olhe pelo retrovisor. Meu estômago revirou na hora. Olhei em volta de novo, sentindo um peso estranho no peito. O silêncio do posto parecia mais denso, como se o ar tivesse pesado. Sem pensar muito, voltei para o caminhão. Liguei o motor e olhei rápido para o marcador de combustível. Dava para rodar mais alguns quilômetros.
melhor arriscar do que ficar ali. Mas, antes de sair, num reflexo, olhei pelo retrovisor e me arrependi na mesma hora. Atrás do caminhão, perto das bombas, tinha alguém parado, me olhando. Os olhos eram fundos, escuros, sem expressão. Eu travei por um segundo, o suor escorrendo pelo rosto. Então ouvi um barulho do lado de fora, como se alguém tivesse batido na porta do passageiro. Meu sangue gelou. O barulho da batida na porta do passageiro ainda ecoava na minha cabeça. Meu instinto mandava não olhar, só sair dali o mais rápido possível. Mas, como um idiota, eu olhei. A maçaneta da porta estava se mexendo, devagar, como se alguém estivesse tentando abrir por fora. Eu prendi a respiração, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Então olhei para o retrovisor de novo. O homem que estava parado antes agora estava mais perto, bem mais perto. Mas o rosto dele não fazia sentido. Parecia distorcido, como se não tivesse mais uma forma definida, como se o contorno dele tremesse, mudasse, como uma imagem ruim de TV antiga. Foi aí que ouvi a voz, baixa, rouca, dentro da cabine. Por que você olhou? Quase mijei nas calças. Minhas mãos já estavam no volante e meu pé no acelerador. Pisei fundo. O caminhão deu um tranco para frente, levantando poeira no posto abandonado. Saí sem olhar para trás. A estrada à frente parecia mais escura do que antes. Meu coração ainda estava disparado, mas não importava. Eu só queria distância daquele lugar. Dirigi por mais uns 10 quilômetros até encontrar um novo posto. Dessa vez, um bem iluminado, com caminhões parados e um frentista do lado de fora. Encostei o caminhão, desci tremendo e fui direto para a lojinha de conveniência. Precisava de um café, de um cigarro, de alguma coisa para me acalmar. Quando entrei, o cara do caixa me olhou estranho. Tudo bem aí, patrão? Eu devia estar branco de susto. Só preciso de um café. O cara sentiu e começou a preparar. Enquanto isso, puxei conversa com um caminhoneiro que estava sentado ali perto. Ei, você conhece um posto mais para trás, na estrada, pequeno, meio abandonado? O caminhoneiro levantou a cabeça devagar. Que posto? Um que tem uma lojinha trancada, sem ninguém atendendo. Só tinha uma placa estranha no vidro. O cara franziu a testa. Não tem posto nenhum nesse trecho, não. Meu estômago revirou. Como assim? Eu parei lá agora há pouco. Ele ficou me olhando. Sério. Amigo, esse posto fechou faz mais de 20 anos. Engoli seco. Não é possível. Tava tudo lá. As luzes... O caminhoneiro balançou a cabeça. Pois é. Mas o pessoal fala que, às vezes, quem passa a tarde da noite ainda vê ele aberto. Eu não respondi. Só fiquei ali segurando o copo de café, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas, no fundo eu já sabia, não era só um posto abandonado. Era um posto que nunca tinha fechado de verdade. Eu já ouvi muita história estranha na estrada. O caminhoneiro sempre tem um caos para contar, mas a gente nunca dá muita bola. Até que um dia acontece com a gente. Era quase 3 da manhã, quando eu estava voltando para casa.
Estrada deserta, sem sinal de vida para nenhum lado. O único som era o ronco do motor e o zunido baixo dos pneus no asfalto. Foi aí que eu vi um homem parado na beira da estrada. Ele estava meio afastado do acostamento, bem no limite onde a luz do farol não pegava direito. Mas eu vi, estava usando uma camisa escura, calça preta, as mãos enfiadas no bolso. O estranho foi que ele não fez nada. Não acenou, não pediu carona. Só ficou ali, olhando, diminuiu um pouco a velocidade, tentando entender o que ele estava fazendo ali sozinho, de madrugada, naquele trecho isolado. Mas quando passei por ele, um arrepio subiu pela minha espinha. Os olhos dele não tinham brilho, não refletiram a luz do farol. Era como se fossem vazios. Acelerei sem olhar pelo retrovisor. Não queria ver, mas foi aí que veio o pior. Poucos minutos depois, lá estava ele de novo, na beira da estrada. Exatamente igual. A mesma camisa escura, a mesma postura, as mãos no bolso. Eu gelei na hora. Eu não tinha feito nenhuma curva, nenhuma entrada lateral. Não tinha como ele ter chegado ali antes de mim. Pisei fundo no acelerador, tentando ignorar aquele calafrio no peito. Mas, alguns quilômetros depois, ele apareceu de novo. E dessa vez, estava mais perto do acostamento. Foi quando eu percebi algo pior. O rosto dele agora estava mais nítido e ele estava sorrindo. Meu peito apertou na hora. Aquele sorriso não parecia normal. Não era um sorriso de alguém que está feliz ou que quer dar uma boa noite. Era um sorriso estranho, largo demais, como se tivesse algo errado no formato da boca dele. Me recusei a olhar pelo retrovisor. Eu sabia que ele ainda estava lá, parado na beira da estrada, só esperando. Acelerei mais um pouco, o motor roncando alto. O trecho era longo, mas eu conhecia bem. Sabia que tinha um posto uns 10 quilômetros à frente. Só precisava chegar lá. Mas, quando virei a próxima curva, lá estava ele de novo. Agora, no meio da estrada, parei o pé no freio antes de atropelar o cara. Os pneus cantaram, o caminhão balançou e o coração parecia que ia explodir dentro do peito. O farol iluminava ele por completo agora. Só que alguma coisa estava errada. O rosto dele parecia diferente. Os olhos não estavam no lugar certo. A boca parecia maior do que antes. Eu congelei. Foi quando ele começou a andar em direção à cabine, lento, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu estava travado. Só consegui reagir quando ouvi um estalo alto do lado de fora, como se alguém tivesse batido na porta do caminhão. Acelerei sem pensar duas vezes. O caminhão quase derrapou, mas saiu cantando o pneu. O retrovisor vibrava com a velocidade. E por mais que eu não quisesse olhar, meus olhos foram direto para lá. E eu vi. O homem não estava mais na estrada. Ele estava no banco do passageiro, me olhando, sorrindo. Meu corpo travou na hora. O caminhão seguia em alta velocidade, mas eu mal conseguia respirar. O homem estava sentado no banco do passageiro, me olhando, sorrindo, mas não era um sorriso normal. Os dentes pareciam errados, como se fossem afiados, como se não coubessem direito dentro da boca dele. Minha visão
começou a escurecer nos cantos. Eu não conseguia piscar. A voz dele veio baixa, quase num sussurro. Você me viu. Meu corpo inteiro se arrepiou. O caminhão trepidou quando passei por um buraco, e foi isso que me tirou do transe. Segurei firme o volante e, sem pensar duas vezes, soltei a mão direita para bater no painel do rádio. A música voltou num volume alto, um sertanejo qualquer tocando na estação. E no mesmo instante, o homem sumiu. O banco do passageiro estava vazio. Meus olhos voltaram para a estrada e eu só continuei dirigindo. Não olhei para o retrovisor. Não quis saber se ele ainda estava ali. Dirigi por mais uns 15 quilômetros até avistar um posto de gasolina. Encostei o caminhão, desci rápido e fui direto para a conveniência. Eu precisava de um café, de um cigarro, de qualquer coisa para acalmar os nervos. O frentista me olhou meio desconfiado, mas não falou nada. Sentei num dos bancos com o café na mão e fiquei tentando entender o que tinha acontecido. Foi aí que um caminhoneiro mais velho sentou do meu lado. Ele deu uma tragada no cigarro, sem me olhar, e soltou, como se lesse minha mente. Você viu ele, né? Eu travei na hora. Como é que é? O cara não desviou o olhar da estrada, soprando a fumaça devagar. Esse trecho é conhecido. Muita gente vê ele. Minha boca estava seca. Quem é ele? O caminhoneiro apagou o cigarro no cinzeiro e levantou. Antes de sair, ele olhou para mim e respondeu, num tom baixo. A gente só sabe que, se você vê ele uma vez, vai ver de novo. Meu coração gelou. E até hoje, toda vez que pego estrada de madrugada, eu tento não olhar para o acostamento,